a salinha onde serão ministradas também ali. Convido os amados irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Quem encontrou, diga amém. Nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. A gente vai ler do verso 1 ao 3, e logo em seguida a gente vai ler do verso 18 até o verso de número 28. Nessa noite, gostaria de compartilhar com os irmãos, nesse último domingo do mês de maio, mês da família, sobre o tema Casais inteligentes servem a Deus juntos. Estaremos refletindo no que a palavra do Senhor tem a nos ensinar a respeito desse tema. Então vamos iniciar do verso 1 até o verso de número 3, do capítulo 18 do livro de Atos. Em seguida nós vamos para o verso 18 até o 28. Então nos diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele. Verso 18. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça de acordo com o costume judaico para marcar o fim de um voto. Em seguida partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele recusou. Ao despedir-se, Paulo disse: voltarei depois, se Deus quiser. Então zarpou de Éfeso. A parada seguinte foi no porto de Cesareia, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja. Em seguida, voltou para Antioquia. Depois de passar algum tempo ali, voltou pela Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo queria percorrer a Acaia, e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebesse bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que pela graça haviam crido, pois em debates públicos refutava os judeus com fortes argumentos. Usando as Escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua preciosa palavra.
Como eu falei aos irmãos, estaremos meditando no tema Casais inteligentes servem a Deus juntos. E nós vamos tirar como exemplo, como princípio para a nossa vida, as atitudes que tiveram esse precioso casal descrito na palavra do Senhor, Áquila e Priscila. Em algumas menções, Priscila e Áquila. Normalmente, quando a gente observa esse tipo de menção referente a um casal, a gente costuma destacar aquele que é mais proeminente, né? Por exemplo, você conhece o José da Maria? Então, quando você escuta alguém falando, você conhece o José da Maria? No seu entendimento, na sua cabeça, quem é a pessoa mais proeminente dessa citação? Maria, né? Agora, quando você escuta, você conhece a Maria do José? Quem é que está em evidência? O José, ou seja, você conhece a Maria por causa do José. E aqui a gente vê que esse casal, muitas vezes, ele é citado assim, tanto como Áquila e Priscila, em alguns momentos Priscila e Áquila. Isso nos mostra que eram pessoas muito envolvidas com a obra e que tanto Áquila quanto Priscila serviam e temiam ao Senhor de igual forma, né, buscando oferecer o seu melhor ao Senhor. E eu começo indagando os irmãos com a seguinte pergunta: casar para quê? Por que nós casamos? Por que as pessoas casam? Será que é para fazer o outro feliz? Será que é para ser feliz? Só é feliz quem é casado? O que nos leva a tomar uma decisão tão importante e tão relevante nas nossas vidas? Existem inúmeras razões pelo qual as pessoas decidem se casar. As pessoas podem estarem apaixonadas e decidirem conduzir as suas vidas dali em diante para o resto das suas vidas juntos e tomam essa decisão de casar. As pessoas podem verdadeiramente amar um ao outro e decidirem casar. Família, constituir família também faz parte da decisão de entrar em um casamento. Ter uma família, deixar de ser sozinho no mundo, ter alguém com quem compartilhar a minha vida, procriar, gerar filhos. Então, são inúmeros as situações que as pessoas decidem casar. No livro de Amós, do profeta Amós, capítulo 3, verso 3, ele diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Um dos motivos que leva uma pessoa a se relacionar com outra, a tomar a decisão de casar por outra, é que elas precisam ter objetivos comuns, né? Precisam, como diz alguns pregadores, chutar para o mesmo gol, ou caminhar na mesma direção, andarem em comum acordo. O profeta diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? A resposta a essa pergunta, obviamente, que não. Esta é a dificuldade, queridos, que todo e qualquer ser humano pode ter por causa do pecado. Andar de acordo com o outro, isto é, construir e cultivar, concluir objetivos comuns com quem quer que seja, isso se torna difícil para muitas pessoas. E se existe uma área dentro do casamento ou na vida do casal que é inflamável para todo mundo, é no que diz respeito a questões financeiras. Porque, ora, como disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 21, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Em outras palavras, a gente pode dizer que aquilo com que você gasta, com que você investe o seu dinheiro, é isso que move o seu coração. Isso vai demonstrar no que de fato o seu coração se alegra, no que de fato o seu coração sente paz, sente prazer em realizar. Então, naquilo no qual nós investimos o nosso recurso, isso aponta para a inclinação do nosso coração. Mas muitas pessoas têm medo de mostrarem as inclinações do seu coração
e vão se guardando para si, vão escondendo de si os desejos do seu coração para que outras pessoas não venham a conhecer. Naquilo que nós gastamos ou deixamos de gastar o nosso dinheiro, ali estará exposto, o seu coração. Honestamente, quem de nós adora sair contando para as outras pessoas os segredos mais íntimos do nosso coração? Eu acredito que tem poucas pessoas com qual nós nos relacionamos, com qual nós temos a liberdade de compartilhar os segredos, os desejos mais íntimos do nosso coração. E o nosso dinheiro, nossos objetivos são incrivelmente capazes de revelar no que ou em quem e onde estão o nosso coração. Então, uma das principais dificuldades em muitos casais é justamente a dificuldade de lidar com a vida financeira, que é desenvolvida na vida desse casal. É por isso que muita gente, querido, prefere viver sozinho. Essa é a desculpa ou o argumento que muitas pessoas utilizam para andar sozinho, Existe aquela frase que diz assim, antes só do que mal acompanhado. Mas quem disse que você precisa andar mal acompanhado, Há quem diga também, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então a gente precisa também ter ciência de que nós devemos fazer boas escolhas de pessoas com o qual nós estaremos nos relacionando. E isso faz parte da nossa vida. Não ter que andar de acordo com quem quer que seja. Não ter que se permitir canga sobre os seus ombros e prosseguir no ritmo de outras pessoas. As pessoas sozinhas preferem não ter que se envolver e até sofrer com alguns problemas de alguém. Não ter que rever palavras, posturas, prioridades o tempo todo. Não ter que se submeter a pensamentos, desejos, vontades de outra pessoa. Enfim, por isso que o casamento é uma realidade inimaginável para algumas pessoas. Normalmente aqueles que estão de fora. E acaba se tornando em muitos momentos também inflamáveis para os que estão dentro, quando eles não sabem como lidar com as situações que os advertem. Mas afinal, existem benefícios em casar? Quais seriam esses benefícios? O livro de Eclesiastes, Salomão escrevendo no livro de Eclesiastes, nos traz algumas lições interessantes a respeito dessa pergunta. Há benefícios em casar? Eclesiastes capítulo 4, projeta para a gente, do verso 9 ao 12. Nos diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem junto, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então a gente vê pelo menos aqui 4 razões, com base nesse texto, de benefícios para o casamento, para o casal. Primeiro, esforço mútuo, esforço duplo ali, Isto é, o trabalhão de ganhar a vida, lidar com as pressões, problemas, sofrer desapontamentos, é mais fácil quando é compartilhado por 2 pessoas. É o que ele diz no verso 9, é melhor serem 2 do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Na revista atualizada diz, é melhor serem 2 do que um, porque tem a melhor paga do seu trabalho. Então, ambos juntos ali, o casal, tem um esforço muito maior para lidar com as situações da vida do que uma pessoa simplesmente sozinha. Segundo ponto, apoio mútuo. Quando o cônjuge está emocionalmente abatido, o outro geralmente pode trazer de volta o sorriso com um abraço afirmativo, um ouvido atento e uma palavra bíblica de encorajamento. No versículo 10 de Eclesiastes 4 diz, se um cair,
o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Então, esforço mútuo, apoio mútuo e também encorajamento mútuo. Não há nada que seja mais reconfortante quanto o calor do cônjuge ao seu lado em uma noite fria de inverno, garantindo que tudo ficará bem, né? No verso 11 diz, da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas, aquecem uma a outra. Como a pessoa vai se aquecer estando sozinha? Então esses são alguns dos benefícios, e o quarto que eu destaco é a força mútua. Ah, como é preciosa, queridos, a força que vem de Cristo e pela instrumentalidade que Deus concede também ao nosso cônjuge, e até mesmo dos filhos, né? Eclesiastes no verso 4, verso 12 diz, sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. E se tiver três, melhor ainda, né? Um filho, pois uma corda trançada com três fios, não arrebenta facilmente. Então existem muitos benefícios para uma pessoa que decide tomar a decisão de casar. Mas para que mesmo a gente precisa casar? Em primeiro lugar, porque Deus não fez o ser humano para viver só. Gênesis 2:18 vai dizer, projeta aí para a gente. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja idônea, né? Em outras versões, nesse caso aí, seja semelhante a ele. E aqui a gente observa que não existe uma pessoa melhor do que a outra. Tanto o homem como a mulher, para Deus, têm o mesmo valor. O que difere é que Deus deu um papel para o homem e deu outro papel para a mulher. Mas ambos são semelhantes na presença do nosso Deus. Reflita no que escreveu Salomão, nos versos 9 a 12, que foi os versículos que lemos, né? Agora vamos ver no capítulo 4, 7 e 8, ele diz o seguinte, observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho, nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele começa a se perguntar, vem cá, para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido e é tudo angustiante. Então a pessoa, mesmo na sua solitude, mesmo buscando mais dinheiro, mais recurso, trabalho, chega um determinado momento na sua vida em que ela mesma para e pensa, vem cá, mas para quem eu estou trabalhando mesmo? Ou para que eu estou trabalhando? Eu não estou conseguindo usufruir de nada daquilo que eu tenho conquistado. Com quem eu vou dividir tudo isso? Não tem ninguém na minha vida. Então ela acaba a perceber que tudo isso, fazendo para si mesmo, é algo inútil. De fato, meus irmãos, criar filhos, sobreviver a contratempos financeiros, suportar doenças, problemas, tomar decisões difíceis, tudo isso é mais difícil quando estamos sozinhos. Mas um casal pode orar um pelo outro e suportar junto as tribulações, enfrentando os desafios da vida com mais força, encorajamento, apoio e esforço compartilhados pelo outro. E são essas as lições preciosas que nós conseguimos observar na vida desse casal no texto que lemos em Atos, Áquila e Priscila. Voltando ao nosso texto, ao passarmos por esses textos de Eclesiastes, achamos um casal que está na vitrine que foi montada pelo evangelista Lucas, que escreveu, né, o livro de Atos. Contemplamos Áquila e Priscila, os quais, sem dúvida, desfrutaram desses 4 benefícios da vida de casados: esforço, apoio, encorajamento e força. Mas eles desfrutaram de mais uma coisa que é muito importante, que muitos casais cristãos
deixam passar desapercebido, que é o ministério mútuo. Servirem a Deus mutuamente, ambos juntos, unidos pela obra do Senhor. O maior propósito nosso em vida é adorar ao Senhor, servir ao Senhor nosso Deus e obedecer ao chamado que Cristo o Senhor nos deu, que é de fazer discípulos em todas as nações. E quando nós fazemos isso, quando nós entendemos isso e fazemos isso enquanto casal, servindo ao Senhor nosso Deus, quando fazemos isso em família, nós estamos honrando e glorificando o nome do Senhor e obedecendo ao propósito que Deus colocou em nossas vidas. Tudo que Deus nos dá, queridos, nesta vida, todos os benefícios que se desfrutam na vida conjugal, servem todos para o mesmo fim: glorificar a Deus, fazendo discípulos de todas as nações. De fato, o casamento também serve a este fim: ilustrar a união entre Cristo e a igreja, como registrado lá em Efésios. Coloca aí, Efésios 5, 31 a 33. Nos diz o seguinte: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, os dois se tornam um só. Esse é o grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve amar o marido. Essa é a orientação do Senhor. Ilustramos a relação entre Cristo e a igreja. É nessa missão de ilustrar a união entre Cristo e a igreja e tudo mais que envolve isso na prática, que os casais encontram a verdadeira realização e felicidade de verdade. E isso me refiro a um casal que verdadeiramente teme ao Senhor, nosso Deus, que busca viver para a sua glória. Foge-se dessa missão e se acaba por perder a graça de Deus. Muitos casais têm buscado viver mais para si mesmos do que para o Senhor. Se congregam na igreja, vêm à igreja, participam dos trabalhos da igreja, mas não atuam diretamente na obra do Senhor. Então isso também faz com que muitos casais venham se enfraquecer na sua relação. Porque toda vez que se usa alguma coisa para aquilo que ela não foi projetada, logo se quebrará. E precisamos entender que Deus nos projetou para o louvor da sua glória. E nós precisamos, em retribuição a tudo aquilo que Deus faz em nós, realiza em nós, proclamar desse grandioso amor e fazer discípulos através das nossas ações, através do nosso proceder, meus irmãos. A razão pelo qual o casamento perdeu o seu valor nesta sociedade e pela qual já perdeu a graça para muitos que se mantêm casados é que as pessoas abandonaram o propósito do casamento. O propósito de ilustrar a união entre Cristo e a igreja e tudo mais que isso envolve na prática. O amor foi se esfriando. O amor pela obra do Senhor, o amor pelas coisas de Deus. O desejo ardente que havia no primeiro amor, no momento em que você entregou a sua vida a Cristo, de você querer fazer a obra dele com toda a sua força, com todo o seu entendimento, isso foi se esfriando. E isso também foi levado para dentro do seu relacionamento, para dentro do seu casamento. É tão verdade que o que estamos dizendo, que a razão pelo qual Paulo pareceu desencorajar o casamento, foi por saber de observar na prática que tanto as dificuldades como as delícias do casamento têm um potencial enorme de tirar o marido e a mulher da missão de Deus para o homem nesta vida. Muitas pessoas apresentam o apóstolo Paulo como um homem machista, um homem que diminuía o papel da mulher, ou falava de forma muito grosseira a pessoa da mulher. Mas a gente precisa ter muito cuidado quando nós estamos analisando e estudando as Escrituras, para que nós não venhamos ter pensamentos errados, pensamentos errôneos a respeito de determinada afirmação, de determinada colocação. Então, uma orientação que os pastores e teólogos sempre dão para a gente nesse sentido, né? Sempre que você analisar um texto, observar algo
que lhe causa uma dúvida ou que faz pensar algo a respeito, né? Certifique-se de fato se o que você entendeu é realmente aquilo que o texto está dizendo, né? Porque muitas das vezes a gente pega apenas um texto isolado, um versículo isolado, e aplica esse versículo de uma forma totalmente errada. Os irmãos que têm experiência na leitura da Bíblia sabem que quando você lê a Bíblia toda uma vez, quando você lê a segunda vez, você já vê totalmente diferente tudo aquilo que você leu. Você já passa a ter um olhar maior da Bíblia com uma outra visão. E isso vai se aprofundando e melhorando a cada vez que você medita e lê na palavra do Senhor. Então a gente não pode se deter apenas a um texto isolado ou a versículos isolados, a gente precisa entender todo o contexto. Então vamos fazer um exercício a respeito desse texto aqui. 1 Coríntios 7, de 29 a 35, né? Como eu dizia, é tão verdade, né, que parece que Paulo está desencorajando o casamento. Realmente é o que aparenta, mas vamos observar de fato o que ele nos quer dizer com tudo isso, né? Preste atenção. 1 Coríntios 7, do 29 ao 35. Irmãos, o apóstolo Paulo falando aqui. Isto é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Numa interpretação equivocada, de primeira vista, a gente poderia dizer, não, o Paulo quer que o casado viva como não casado, né? Faça o que quiser, com o que der na telha. Mas não é isso que Paulo está dizendo, né? Aqueles que choram, seguindo no verso 30, que se alegram ou se compram coisas, não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como conhecemos, logo passará. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. O que Paulo está nos dizendo aqui é que ele quer que o homem, tanto o homem solteiro como o homem casado, se livrem das suas distrações que o têm impedido de obedecer às ordens do Senhor, de cumprir a missão que o Senhor concedeu a eles. E ele sabe, porque ele observava isso em muitos casamentos, que muitos casais estavam vivendo tanto em relação ao seu próprio casamento que deixavam de fazer a obra do Senhor. O seu casamento passou a ser uma distração na sua vida para o seu bel prazer. Da mesma forma como o jovem solteiro, a jovem solteira tem inúmeras distrações que o afastam do Senhor. Então o que Paulo está nos ensinando aqui, que ele quer que nós não percamos o foco do que de fato é relevante e importante na vida de todo cristão, que é proclamar a palavra de Deus e testemunhar dos grandes feitos do Senhor. Então ele diz, o homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades nesse mundo, como agradar sua esposa, e seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar o seu marido. Digo isso para o seu bem, não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor. Então o objetivo de Paulo é fazer com que nós sirvamos melhor ao Senhor. E nós podemos fazer isso estando solteiro e nós devemos fazer isso também estando casado. Precisamos a cada dia mais, queridos, servir melhor ao Deus que nos restaurou, ao Deus que nos resgatou. É isso que Paulo quer. Paulo não está desencorajando nenhum jovem a não casar, mas que nós tenhamos a maturidade, né, e o entendimento de fazer boas escolhas, escolher pessoas que vão conviver comigo na obra, que vão servir ao Senhor, que vão me ajudar a cumprir a missão que o Senhor me deu. É isso que ele quer dizer aqui, é isso que ele está nos ensinando. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Para os solteiros, as distrações poderão ser os desejos sexuais desencontrolados, ardentes desejos, e para isso Paulo orienta, se você está abrasado, meu querido, case. A solução para você é casar. Mas case-se com alguém
que vá somar com você na obra do Senhor, naquilo que de fato Deus quer de nós. De fato, queridos, os compromissos, as coisas boas desta vida, o casamento e até a solteirice, têm amplos poderes de nos distrair da missão, da nossa missão nesta vida, pelo Espírito Santo, glorificar a Deus, fazendo discípulos de Jesus de todas as partes e nações. E nós podemos observar que Áquila e Priscila, neste quesito, nessa questão aqui, tem muito a nos ensinar. Porque esse é um casal descrito nas Escrituras do Senhor que conseguiu encorajar e continuar cumprindo a missão que o Senhor os deu, mesmo estando casado. Eles não permitiram que o casamento deles os distraísse da obra que o Senhor tinha para realizar na vida deles e através deles. Por isso nós podemos dizer que casais inteligentes servem a Deus juntos. Como é bom ter esse casal como exemplo e aprender com eles a respeito disso. Como casais cristãos vivem juntos, cumprirem a missão de Deus, para cumprirem a missão de Deus nessa vida. Pelo Espírito Santo, glorificar a Deus, fazendo discípulos em todas as partes e nações. Então vamos recapitular um pouquinho aquilo que nós já lemos aqui, já mencionamos no capítulo 18 de Atos. Áquila e Priscila, inicialmente, são apresentados pela primeira vez quando o casal se juntou a Paulo durante a segunda viagem missionária. A gente viu isso do verso 1 ao verso de número 3, no capítulo 18 de Atos. O apóstolo tinha acabado de chegar a Corinto. No capítulo 17, um capítulo anterior, para a gente entender todo o contexto, Paulo estava em Atenas, onde falou aos filósofos lá no Areópago. E no estudo que já fizemos, nós aprendemos que depois de todos os seus esforços na capital intelectual, apenas um punhado de atenienses se tornaram cristãos. A missão de Paulo era essa: levar e proclamar a palavra de Deus por todo o mundo. E ele foi rodando em todas essas cidades. Então, Paulo, abatido, deixa Atenas e vai para a capital grega do Império Romano, Corinto. Talvez lá ele obtivesse a melhor resposta no que diz respeito à pregação do Evangelho e à explanação da mensagem do Senhor. Mas quando chegou, a uma cidade tão indecente, o apóstolo se deparou com algo sem paralelo. Muita prostituição, muita obscenidade naquele lugar. Uma vida decadente. E com pouco recurso, sem lugar para ficar e sem amigos entre estranhos tão intimidadores, o coração de Paulo se abateu ainda mais. Anos depois, em sua carta aos Coríntios, ele admitiu: fui até vocês na fraqueza, atemorizado e trêmulo. Foi aquela época, sob aquela circunstância, que Paulo conheceu aquele nobre casal. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade, Depois que me converti, entreguei minha vida a Cristo, a gente passa a ter muitas facilidades e muitos pontos de apoio quando nós saímos da nossa cidade, Porque quando você vai para uma outra cidade, você vai procurar, em primeiro lugar, uma igreja batista, um pastor, um obreiro, um líder ali, Então, isso já facilita muito o trabalho para a gente, assim, no sentido daquilo que nós estaremos realizando ali na cidade, Recentemente, a filha da irmã Araci está morando agora em Codó, Então, imediatamente, a irmã já solicitou o contato do pastor da igreja para que a filha possa estar se congregando lá em Codó. Então, a gente tem muitos apoios espalhados pelas cidades da nossa região, no Brasil inteiro, onde nós podemos ter um suporte. E Paulo aqui foi agraciado, porque no momento de dificuldade, sem dinheiro, com muita luta, depois de já ter sofrido tudo aquilo que ele havia sofrido nas viagens que ele havia feito, ele encontra esse casal, Deus direciona esse casal abençoado para abençoar a vida dele. Que lindo. Atos 18, de 1 a 3, como já lemos, diz, Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi a Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma.
Paulo foi morar com eles, e eles eram fabricantes de tendas como ele, trabalhavam da mesma profissão. Deus colocou, queridos, esse casal no caminho de Paulo, justamente quando o apóstolo mais precisava de pessoas. Isso já diz muito sobre o valor de casais e famílias que são sólidas no que diz respeito ao reino de Deus, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento da grande comissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é de fazer discípulos em todas as nações. Casas, casais, famílias estruturadas sempre foram imprescindíveis para a longa marcha da igreja se estabelecendo o reino de Deus. Por exemplo, lá em Filemon, capítulo 1, versos 1 e 2, diz: Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemon, nosso amado colaborador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja se reúne em sua casa em Colosso. Por onde Paulo andava, por onde ele ia, por onde os seus evangelistas iam, eles recebiam apoio na obra do Senhor, né? Segunda carta de João, capítulo 10, versos 10, 10. Segunda João, versos 10 e 11. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não convidem para entrar em sua casa e não lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Olha a orientação aqui, né, do evangelista João, já escrevendo aqui na sua segunda carta. Se alguém for a reuniões em que não é ensinada a verdade sobre Cristo, não convidem nem para entrar em sua casa. Então, tudo isso, querido, tudo isso que nós vivemos hoje, que muitas das vezes nós nos acomodamos pela facilidade que nós temos de estar no culto. Hoje eu não vou no culto, ou eu não estou me sentindo bem, eu não vou, né? Tudo isso que acaba, de uma certa forma, nos acomodando, e muitas vezes, era algo que eles levavam com muita seriedade. Tudo aquilo que eles faziam. Então, esse primeiro tempo aqui da igreja era um tempo realmente impressionante. Quando a gente vai observar todo o livro de Atos, se você ainda não parou para ler o livro de Atos, que conta basicamente ali o surgimento da igreja, a ação de Deus através da vida dos nossos amados irmãos, os primeiros irmãos em Cristo Jesus, é algo impressionante. Como Deus trabalhou na vida deles, como Deus usou poderosamente a vida de cada um deles, como Deus os sustentou com graça. E como nós podemos observar a importância de um casal que ama e busca servir ao Senhor em tudo aquilo que tem, em tudo aquilo que é. Trocando em miúdos, queridos, casais, casas e famílias sempre foram o esteio da obra missionária. Quando nós vamos plantar uma igreja em determinada localidade, em determinada cidade, normalmente nós temos alguém ali. Ou nós enviamos, ou nós encontramos alguém ali que possivelmente virá a se tornar, né, uma pessoa cristã, e através da vida desse primeiro casal, dessa primeira família, dessa primeira pessoa, o evangelho vai ser pregado ali naquela cidade, né? Muitas igrejas surgem assim, a maioria das igrejas começam a surgir assim, em encontros nos lares, em trabalhos, em famílias, né? Às vezes você passou no concurso, vai morar numa cidade onde não tem nenhuma igreja evangélica, e através da sua vida e da sua família, Deus começa um trabalho ali, de proclamação do evangelho, de proclamação do amor. A nossa Junta de Missões Mundiais, ela tem feito muitas parcerias nesse sentido, eles têm estimulados, né? Porque assim, existem muitas cidades que são tão pequenas que a cidade por si só não tem condição financeira de sustentar um obreiro ali. Mas a Junta de Missões tem se despertado para encorajar pessoas, principalmente jovens, né, e famílias de recém-casados, a realizarem concursos para determinada cidade. E através desse seu emprego, desse seu serviço, você ser um canal de bênção de Deus na vida de muitas pessoas ali. Você ser o início de uma plantação de um trabalho batista, especificamente falando aqui na nossa denominação, no nosso caso, né? Mas o importante, queridos, é que a obra de Deus, ela não pode parar. E nós,
principalmente vocês, nós que somos casados, a gente precisa refletir se de fato o nosso casamento tem sido para cumprir também o chamado do Senhor, a obra do Senhor de fazer discípulos. Então, casais, casas e famílias sempre foram o esteio da obra missionária. Nascimento e fortalecimento de igrejas locais que eram e são plantadas em cumprimentos da grande comissão. E eu deixo apenas aqui para encerrar 2 aplicações importantes com base em tudo aquilo que nós meditamos nessa noite. Em primeiro lugar, não despreze a solteirice dos irmãos. Muitas vezes a gente costuma brincar, né? Rapaz, tu ainda está solteiro, tu não casou, né? E você que está solteiro, né? Não se incomode se alguém fizer esse tipo de brincadeira com você, né? Eu já fiz algumas vezes, depois eu reflito a respeito disso, né? Penso melhor. Mas se você está solteiro, entenda, como o próprio apóstolo Paulo mencionou, você tem muito mais tempo e disposição para servir ao Senhor, para investir o tempo de vida, de qualidade da sua vida, na obra do Senhor. Então, você que é casado, não despreze o solteiro por ser solteiro. Deus tem o seu tempo para trabalhar na vida de cada um de nós. E casais, aqui para os casados, segunda aplicação, encerrando a minha palavra nessa noite. Encontrem a missão bíblica para o seu casamento. O que Deus quer fazer através de vocês, na vida da igreja, na vida da comunidade, na vida das pessoas que nos cercam. Nós precisamos, querido. Se você ainda não sabe qual é a missão de Deus para a sua vida, ore ao Senhor, que eu tenho a plena certeza de que Ele vai revelar isso a vocês. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe por essa meditação na sua palavra. E assentado mesmo como os irmãos estão, vamos orar mais uma vez. Curva essa cabeça, ore ao Senhor. Avalie e reavalie tudo aquilo que nós proferimos nessa noite. Reflita a respeito da sua vida como servo de Deus, como marido, como esposa, como mãe, como pai, como filho.